Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara. Veja só, a internet tem dado um balanço muito grande na imprensa, principalmente na imprensa escrita. Mas você ainda tem hábito de ler o jornal todo dia? Ou você falha? Lê só final de semana? Eu conheço um camarada que ele escreve para o jornal e não falha. Não é ler, não. Ele escreve há 12 anos fazendo uma coluna e somente um dia deixou de publicar a coluna inédita. Braulio Tavares, escritor, compositor, aí é por nossa conta, poeta, não tem, tem várias atividades que esse rapaz sabe praticar e pratica muito bem na Paraíba. Braulio, tudo bem? Tudo bem. Claro que você tem o lado compositor, o lado... Mas a gente lhe chamou aqui para ver quais são as novidades na área do escritor. O que é que tem no gatilho aí para sair? Como você acabou de dizer, tem um artigo novo hoje. Ah, é, né? Todo dia tem um artigo novo. Os meus amigos brincam muito comigo por essa história de eu publicar no Jornal da Paraíba, diariamente. Eles dizem, você escreve todo dia? Aí eu falei, não, eu publico todo dia. É diferente. Às vezes eu passo vários dias sem escrever. Eu viajo, né? Eu, às vezes, vou dar um passeio, fico uma semana meio de férias, tarará, tarará, mas a minha coluna está coberta. Eu sempre tenho uma frente de muitos artigos escritos. O meu artigo, já sabe a quantidade de linhas e tudo mais, né? 2.680 caracteres com espaços. Porque hoje o computador permite esse tipo de cálculo. Dá aproximadamente 400 palavras. É uma lauda, não é muita coisa não. Então, eu acho que o jornalista, quem tem formação de jornalista como eu tenho, que eu pisei numa redação com 15 anos de idade, e meu pai era jornalista também. Então, o jornalista que não conseguia escrever uma lauda por dia, ele pode procurar outro ofício, porque não é o ofício dele. Escrever todos os dias não é muito a coisa do escritor, do literato, mas é a coisa do jornalista. Agora, Braulio, você... a experiência antes do Jornal da Paraíba foi no Diário da Borborema. Isso. E você, de Campina Grande, começou lá. Como foi essa... Conta pra gente, muita gente de hoje, que está lendo você hoje, não acompanhou. Como foi que começou esse período anterior e como foi que ele se desenvolveu? Meu pai era jornalista. Nilo Tavares foi funcionário público, ele foi chefe de gabinete dos reitores da antiga FURNE, a Universidade Regional do Nordeste, que hoje é a UEPB, a Universidade Estadual. Meu pai trabalhou lá durante 20 anos, trabalhou na Universidade Federal da Paraíba também. Mas ele era jornalista, ele tinha sangue de jornalista, radialista, essas coisas todas. E pelo incentivo dele e por uma coisa que está no sangue também, eu comecei a trabalhar no Diário da Borborema com 15 anos de idade. E eu escrevia sobre futebol. Era um tempo que a página de esportes do Diário da Borborema era feita por Fernando Maia, o saudoso Fernando Maia Lorenzo, que foi uma pessoa que me deu muito incentivo. Josusmar Viana, que era o secretário do jornal. Orlando Tejo, o autor de Zé Limeira, que era subsecretário do Diário da Borborema na época. E depois, já com 20 e tantos anos, eu voltei ao Diário depois de ter viajado, morado fora de Campina Grande, estudado e tudo mais, eu voltei e trabalhei no Diário da Borborema. Eu tinha uma coluna diária sobre cinema e uma página inteira na edição de domingo sobre cinema. Isso é muito mais difícil do que o que eu faço hoje. Porque hoje eu tenho um espaço do livro que eu boto um conto, um poema, eu falo de música, de futebol, de política, faço uma crônica, faço uma brincadeira, conto uma anedota, o que eu bem entender. Nesse tempo era uma coluna sobre cinema e uma página inteira sobre cinema. E eu fazia isso a semana inteira e no domingo a página toda. Acho isso muito mais difícil, porque você está muito mais tolhido, muito mais direcionado. Escrever todo dia, para mim, não é difícil, pelo contrário, é uma espécie de um exercício que você faz para esquentar as turbinas e produzir outras coisas. É como descarregar o pensamento, né? Porque você tem um jeitão assim também, que é muito puxado pelo compositor, de filósofo, de pensador, de frasista perfeito. Por falar nisso, vamos falar um pouco da parte, já que a gente explorou lá Diário da Borborema, 15 anos,
É aquele período de 1980 que eu costumo dizer isso a alguns colegas, e aquele grupo, aquela turma Jaguaribe Carne, Chico César, Pedro Osmar, e você, não sei se era só você, mas você de Campina Grande se misturava com essa turma aqui e costumava encerrar os shows do Jaguaribe Carne, com aquela coisa do drup zup, e era um barulho. E já confessei para alguns colegas, e para você agora, que eu achava que você era o nosso futuro, naquela época, no começo do ano, que você era o nosso futuro Raul Seixas. Quer dizer, não é que você também é conhecido, mas conhecido como Raul Seixas na área de música, pelo seu estilo crítico, brincalhão, jocoso, às vezes provocante, né? E você parece que parou um pouco o lado musical para explorar o lado mais de escritor, né? Eu sou escritor, na verdade, e a música, para mim, sempre foi uma grande farra, uma grande brincadeira, um trabalho também, porque eu tenho músicas sérias, discutindo assuntos sérios, assuntos filosóficos, como Gilberto Gil, e Chico Buarque e outros, eu também gosto de fazer nessa linha. Mas a música, para mim, na verdade, é o momento do palco. Quando você sobe no palco com o violão no pescoço, vê o microfone aqui na frente e aquele monte de gente atrás, e você tem que criar ali uma cena, uma situação, uma brincadeira, contar uma história que ninguém está esperando e depois cantar uma música em cima, e a música tem a ver com a história. E assim, o palco exige de você aquela capacidade de improviso, de às vezes acontecer uma coisa meio inesperada e você dar uma volta naquilo e conseguir assimilar a situação. Gosto muito disso. Por isso que eu não gosto de gravar. Eu nunca gravei CD, nunca gravei disco, porque acho o trabalho de estúdio para gravar música um trabalho muito repetitivo, e quanto mais você repete, mais a música vai ficando uma coisa mecânica, uma coisa sem vida, papel carbono daquilo. Entende? Eu gosto do palco. O palco é aquela coisa acesa, um monte de gente com os olhos abertos, assim, aquela expectativa, aquela eletricidade passando na plateia, e você tem que corresponder àquela eletricidade. Esse momento é mágico, esse momento é uma coisa muito interessante. Então, para fazer um recado aqui para os produtores, para fazer um CD, um disco, vai ter que pegar na hora, fazer você no palco, né? As pessoas inventar um show e produzir, até sem dizer a você, preparar a coisa da gravação. Eu já tentei fazer isso, inclusive. Houve uma época, isso foi mais ou menos por volta de 1980, 81, eu cantava num teatro lá de São Paulo chamado Teatro Lira Paulistana. Eu tinha amigos lá, inclusive é o teatro onde surgiu toda aquela vanguarda paulista, Grupo Rumo, Arrigo Barnabé, Premeditando Breck, Itamar Assunção, toda essa galera surgiu nesse teatro, que era um teatrinho pequeno no bairro de Pinheiros. E eu era amigo do pessoal do teatro. E eles achavam graça nessas minhas músicas e disseram, venham fazer um show aqui. E nós fizemos um show, era um show chamado Lá Vem a Barca, em cima da música de Pedro Osmar. E éramos eu, Mestre Fuba, das Muriçocas de Miramar, e Tadeu Matias. Dois grandes amigos e dois grandes parceiros musicais que eu tenho até hoje. Então a gente fez esse show chamado Lá Vem a Barca, e a gente fazia o show de meia-noite. Então às 9 da noite tinha um show qualquer desse pessoal de São Paulo, saía o público e à meia-noite a gente cantava. E fizemos muitos amigos nessa época. E num certo momento o pessoal do teatro disse, vamos gravar um show seu inteiro para fazer um disco. E eles gravaram. Só que não ficou muito bom, porque show tem isso também. O show está sujeito a chuvas e trovoadas. Né? Você diz, vamos gravar na praia. Aí no dia na praia chove, granizo, só porque você resolveu gravar naquele dia. Mas aí o show ao vivo, o violão desafina, a voz desafina, no meio da música você esquece um verso e troca por outro, e você não queria que a música saísse desse jeito, com o verso trocado na versão do disco, e assim por diante. Então, a vantagem do estúdio é que no estúdio você pode refazer o que saiu errado, mas perde em vida, perde em autenticidade. E o palco, você está sujeito a todos esses pequenos erros. Então, na verdade, eu já gravei muitas coisas, e existe material meu gravado, disperso por aí, que se alguém juntasse, até poderia fazer um disco. Na internet, né? Não, nos arquivos das pessoas. Lá no YouTube não tem nada, não tem nenhum show desse. Tem algumas coisas em YouTube, mais recentemente, porque agora ficou muito fácil, né? Quem tem um material legal sobre mim é o pessoal do curso de Arte e Mídia, da Universidade Federal de Campina Grande. Porque é um pessoal lá de Campina, e sempre quando eu vou a Campina fazer show ou dar palestra, eles me ligam antes pedindo autorização para gravar. Eu disse,
autorização concedida, desde que não seja para utilização comercial. Se for para usar comercialmente, aí eu quero, se é um show meu, eu quero ter uma parte nos lucros como qualquer artista. Agora, Braulio, você falou agora há pouco de o show é sujeito a dar problemas, a violão desafinar. Inclusive, a gente estava com um bate-papo marcado e eu lhe encontrei ao lado do pavilhão do chá. E não é fácil encontrar, não é comum encontrar mais Braulio Tavares assim, em João Pessoa, ao lado do pavilhão do chá, passeando, olhando a Praça Venâncio Neiva. A questão da moradia, como é que você está dividindo? Está morando em João Pessoa, no Rio, mais em João Pessoa, como é? Eu moro no Rio há 32 anos. E tem um apartamento lá, um apartamento alugado, mas um apartamento onde eu moro há mais de 17 anos. Minha biblioteca toda está lá. Eu tenho mais de 5 mil livros. Eu tenho um arquivo de coleções inteiras de revistas de ficção científica, que é uma coisa que eu coleciono. Sou assinante, sou membro de organizações internacionais de ficção científica e assino essas revistas. Então eu tenho uma quantidade de material imensa, que seria muito difícil transportar isso. Agora, minha mulher mora aqui em João Pessoa, minha filhinha pequena mora aqui em João Pessoa, e eu passo um tempo lá e passo um tempo aqui. Quando eu tenho compromissos no Nordeste, eu tenho que fazer palestras, apresentação, um trabalho qualquer, então eu venho, fico durante algumas semanas com base aqui em João Pessoa e faço o trabalho que eu vim fazer. Depois volto para o Rio e volto ao meu trabalho normal para o Rio. Lá eu trabalho com várias editoras, porque eu publico livros, eu traduzo, eu coordeno coleções, faço uma série de coisas ligadas às editoras do Rio. Então, para mim é muito simples e muito natural estar com um pé lá e um pé aqui. Eu sou meio cigano. Não dá para ficar num canto só não, né? Não. Até por conta da divisão das atividades, né? Exatamente, e eu faço muita palestra, eu sou muito convidado, eu viajo o Brasil inteiro fazendo palestras, participando de mesas redondas, eu falo muito principalmente sobre ficção científica e literatura de cordel. São os dois assuntos que me chamam mais pelo Brasil inteiro para eu falar. Dois assuntos que eu estudo há mais de 30 anos também, que eu tenho uma boa base a respeito, e que são assuntos que interessam muito a juventude, principalmente juventude universitária, estudantes, intelectuais de um modo geral. Então, eu viajo muito. E eu não gostaria de ficar preso numa só cidade o tempo inteiro, sem poder viajar, porque a viagem é também um espaço de você conhecer o Brasil, ver o que o Brasil está pensando, o que as pessoas do Brasil estão pensando. O ano passado eu fui fazer uma palestra em Vilhena, que é interior de Rondônia. Era um congresso de letras que tem lá, letras e literatura, em Vilhena, lá no interior de Rondônia, eu falando para um auditório assim com 500 pessoas, um auditório repleto, e cheio de ônibus do lado de fora. Aí eu disse, esse pessoal, disse, não, vem das cidades próximas. Eu disse, quais são? Ele disse, cidade tal que fica a 300 quilômetros, cidade tal que fica a 400 quilômetros. O pessoal vem de ônibus, enche um ônibus de estudantes e professores para viajar 400 quilômetros e ver um congresso de literatura em Rondônia, no meio da Amazônia. Isso é o Brasil. No norte é assim, né? No norte é assim, tudo é mais longe, tudo é mais difícil. A cidade mais próxima é como se fosse Sousa em relação a João Pessoa. É verdade. Mas, Braulio, você falou em congresso, em literatura. A gente vai dar um time para explorar principalmente você sobre o lado, porque você realmente não é missa de corpo presente, não, mas está mais para Machado de Assis do que para compositor de música. Então, daqui a pouco, a gente dá um time e volta com o Braulio Tavares falando do seu lado de escritor. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Gente, aqui pela sua TV Câmara. Presença de Braulio Tavares, escritor, poeta. Tem tantas qualidades na área de arte que a gente fica até, às vezes, meio atrapalhado para dizer. Mas eu vou explorar ele sobre uma coisa de futuro, que ele é meio profeta mesmo, meio... às vezes a gente ia escutar a música dele, junto com a turma do Jaguaribe Carne, porque a gente achava que ele vinha com as filosofias, umas profecias iguais às de Raul Seixas. Agora, Braulio, eu quero ver você falar sobre ficção científica, mas não sobre aquela ficção científica criativa, às vezes. Eu, às vezes, me questiono, sobretudo depois desse Facebook, por exemplo. Depois dessa história do Facebook, não que o e-mail, os outros recursos não sejam interessantes, mas o Facebook realmente é uma coisa que deu um impacto muito grande. Como a gente imagina, Braulio, essa coisa daqui a 10 anos, como é que não vai estar isso? Essa facilidade da comunicação. O que está havendo, na verdade, é a preparação de um grande Big Brother. E estou dizendo Big Brother não no sentido do programa da Globo, mas o Big Brother do 1984. Ou seja, aquela autoridade central que sabe a vida de todo mundo de cima a baixo. Quando você entra numa rede como o Facebook, você diz, mas que coisa maravilhosa, eu estou lá, estou me exibindo, botando minhas fotos todo bonitão, na praia, com a roupa nova, na festa, brindando com champanhe e tal, não sei o quê. As comidas que eu gosto, os filmes que eu assisto, os livros que eu leio, a minha roupa nova, eu estou exibindo tudo isso no Facebook e é de graça. Olha que legal, eu não pago nenhum tostão. E quando você entra, o Mark Zuckerberg bota lá na frente assim, é grátis e sempre será. Isso é um dos slogans do Facebook. Uhum. Existe uma máxima que é muito sábia a respeito disso, que diz o seguinte, quando você entra numa coisa e é de graça, é porque você é o produto. O produto não é o que você está consumindo lá, você é que está sendo consumido. Uhum. Então, na verdade, o que é que o Facebook faz? Ele pega assim 500 milhões de pessoas, não sei quantas pessoas estão no Facebook no mundo inteiro hoje em dia, e faz um fichamento completo, um perfil do consumidor dessas pessoas. Uhum. Então, se alguma empresa no mundo, o Mark Zuckerberg, ou seja lá quem for, ou a CIA, ou o FBI, ou a Polícia Federal, ou o DOPS, no tempo que tinha o DOPS, quiser saber quem eu sou, quem são meus amigos, quem é minha família, por onde eu ando, os restaurantes que eu frequento, os bares que eu frequento, os livros que eu leio, os filmes que eu assisto, a minha comida preferida, minha bebida preferida, o tipo de roupa que eu uso. E tudo isso ele nos pergunta, né? Tudo isso além de dizer espontaneamente, ele tem um questionário também. É um fichamento completo de consumidores e isso vai ficar acessível, ou já é acessível, para quem pagar, porque é um comércio. As pessoas não pagam, às vezes, pelo banco de dados de uma determinada loja para saber quem é a clientela daquela loja. Eu estou montando uma loja nova, aí eu vou na loja que já existe, digamos que eu tenha amizade com o cara, e digo, olha, eu te dou R$1 milhão pelo teu banco de dados, porque me poupa o trabalho de passar 15 anos montando esse banco de dados. Então, o Facebook é um imenso banco de dados e a sociedade está se virando para uma coisa de maior consumo, ou seja, oferecer para você a bebida que você gosta, o livro que você gosta, todas as coisas que você gosta. Eu vou abrir qualquer dia o meu Facebook de manhã, aí tem uma série de livros de ficção científica, livros sobre cordel, rock, forró, todas as coisas que eu gosto sendo oferecidas lá. E lá vou eu metendo rapidamente a mão no bolso, tirando cartão de crédito e fazendo compras online. Esse é o objetivo geral da coisa. No final das contas. E um outro objetivo por trás, que seria um objetivo político. Digamos assim, que depois a situação política fica braba, eles têm também, eles sabem qual é o perfil das pessoas que postam coisas falando mal do governo, falando mal da oposição, falando mal disso, criticando isso, criticando aquilo. Então, há um fichamento completo do cidadão através das redes sociais. Elas servem para essa coisa de comunicação, mas existe, assim, por trás das luzes do Facebook, existe um grande número de pessoas olhando e tomando notas. Olhando tudo que você diz e tomando notas. Olhando tudo que você faz e tomando notas. Mas, poeta, veja bem, agora você está, de certa forma, até assustando a gente, viu?
Porque Quem quando a não gente deve, era não teme. Não, mas quando a gente era criança, a gente tinha medo do bicho-papão. É. Agora, pelo perfil que você traçou aí, eu tô com medo desses bichos invisíveis do Facebook da vida, viu? É o Big Brother. E logo, eu mesmo, eu confesso que eu não sou politicamente correto quando escrevo, não. Eu não exagero, não sou irresponsável, naturalmente, mas eu não sou politicamente correto. Eu, às vezes, escrevo coisas que eu mesmo acho que... já sei que muita gente vai discordar, não vai gostar, mas eu escrevo mesmo sabendo que aquilo até, às vezes, me prejudique num relacionamento. Então, para essas pessoas, esse vigia onipresente né, do Facebook é terrível. Agora, veja só, e o fantasma? Onde ele está aí? O Mundo Fantasma. O Mundo Fantasma. O Mundo Fantasma é o título de um livro meu, de contos de ficção científica, inclusive, que eu publiquei em 1986 pela editora Rocco. E é uma expressão de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. Né? Quando tem o tiroteio final de Reobaldo contra os outros jagunços, como a gente diz aqui na Paraíba, quando a bala come no centro, sim. Aí ele diz assim, o fumaceiro subiu e eu vi o Mundo Fantasma. Quer dizer, aquela coisa ficou meio irreal na hora de uma batalha. Eu gosto muito dessa expressão. E o mundo fantasma, para mim, é um mundo virtual, é o mundo onde as coisas não são feitas de matéria, são feitas de informação. É o mundo justamente da internet, é o mundo da web, é o mundo da televisão, do cinema. É uma coisa feita de imagens, de pixels, de pontos de luz, que se organizam e formam frases, formam imagens, formam filmes, essa coisa toda. É um mundo fantasma porque não é feito de matéria, mas existe. Está lá e a gente está lá todo dia. As pessoas que estão me vendo agora pensam que estão me vendo, mas eu já estou num lugar muito diferente. O que estão vendo somente são pixels, pontinhos de luz coloridos reproduzindo a minha imagem e vibrações digitalmente codificadas, reproduzindo as minhas falas. Isso aqui que vocês estão vendo é um fantasma de Braulio Tavares falando na televisão. É o mundo real onde a gente está cada vez mais penetrando. Aí eu criei esse blog onde eu reproduzo todos os dias a minha coluna no Jornal da Paraíba. Então a coluna vai sair no jornal de hoje, quando dá geralmente meia-noite, aí eu coloco lá no blog a coluna do dia seguinte e divulgo no Facebook, para os meus amigos já ficarem sabendo que amanhã a coluna vai ser essa. Tá. Isso meia-noite, geralmente, no normal das coisas, é uma hora que eu estou trabalhando, que eu gosto de trabalhar pela madrugada. Estou trabalhando tal, que horas são? 5 para meia-noite. Aí eu paro o que eu estou fazendo, vou lá, pego a coluna, boto uma figura, coloco no blog e repercuto lá no Facebook para mostrar a todo mundo, dizer, tem coluna nova lá, o pessoal vai e lê. Eu estou com quase 12 anos no Jornal da Paraíba. Né? Nesses 12 anos, eu tenho cerca de 3.690 artigos publicados. E todos estão nesse blog. Todos estão. As pessoas dizem assim, por que você não faz um livro? Você só falhou um, não foi? Falhou não, houve um problema técnico. Teve um dia que não saiu. O único dia que minha coluna não saiu foi um dia que eu estava em viagem, eu mandei as colunas para o jornal, mas aí houve um problema, bateu na caixa do rapaz que recebia e voltou. E ele ligou de volta, mas aí eu já estava no voo, só cheguei à noite e no dia seguinte a coluna não saiu. Então agora eu faço o seguinte, eu mando a coluna para 3 pessoas diferentes na redação. Tá. Por segurança. Por segurança. Mas em 12 anos, um problema é quase nada, né? Olha, é o normal. Você trabalhando, o normal é que você trabalhe todo dia. E outra coisa, Braulio, vamos ser francos. A gente, eu mesmo da imprensa, a gente costuma ver o seguinte, o jornalista é bom, tudo, trabalha bem, escreve bem, mas de vez em quando a gente vê lá o interino. Às vezes por um mês de férias, às vezes por um dia que ele não escreveu. Não sei se por a falta de assunto ou o que foi, mas eu nunca vi interino na coluna de Braulio Tavares. Não, na minha coluna não tem interino, não, tem inteirinho. Inteirinho, Braulio. Braulio Tavares, o fantasma. Escrevendo no Mundo Fantasma. E interessante, eu mesmo estou me sentindo assim, fazendo, não é entrevista, que eu não sei fazer entrevista, é bater papo, mas batendo um papo com um fantasma mesmo, porque... Quando ele fala certas coisas, a gente pensa que ele não está aqui mesmo, não. Ele diz que é só uns pontinhos de luz. Agora, Braulio, eu falei agora há pouco, Machado de Assis,
Eu queria conversar contigo também sobre essa coisa do escrever. O escrever, a arte do escrever. Como é assim tua forma? Você falou agora que entra pela madrugada e tal. Como é a tua forma de produção? Tu começa a escrever e vai até terminar ou tem coisas que você desiste, não desenvolveu bem? Como é que acontece a tua produção? Se você entrar no ateliê de um artista plástico, você vai ver que a maioria dos artistas plásticos, que eu conheço pelo menos, você entra no ateliê deles, aí tem assim 20, 30 telas, cada um mais adiantado, outro menos adiantado e assim por diante. Às vezes o cara se concentra numa coisa só e vai até o fim. Mas geralmente ele está pintando uma coisa assim, aí chega e está com um problema aqui, aí diz, não, isso aqui eu resolvo depois, aqui está muito escuro, está faltando uma sombra lá, não sei o que. Aí ele encosta aqui, ele vai trabalhar no outro. Eu sou assim também. Você faz isso com texto? Eu tenho milhares de arquivos abertos. Né? Histórias incompletas. Aí de repente instala e vai lá. De repente eu estou pensando em outra coisa, estou aqui conversando com você, aí me vem uma ideia, eu digo, rapaz, aquele conto, eu não trabalho naquele conto há uns 3 anos, vou procurar, aí vou lá na pasta, abro o arquivo, o conto está lá. Aí eu dou um adiantado, boto baixo 3 ou 4 páginas nele. Aí ele tinha 10, agora está com 14. E eu vou avançando assim lentamente. Quando fica pronto, aí eu transfiro para uma outra pasta, vou juntando, quando tem uma quantidade boa, aí eu publico um livro. Pronto. Então, já que você chegou em livro, e eu estou com receio até que o tempo se acabe e a gente não fale... É rápido o negócio aqui. Né? É muito... É meio internetico. Veja só. Quantos livros, Braulio, até hoje, que é a atividade que você, como você mesmo diz, mais se dedica, mais gosta? Já quantos livros até agora? E o que é que tem aí projetado para lançar? Olha, eu tenho um romance que chama-se A Máquina Voadora, tenho 3 livros de contos, já tenho umas 4 ou 5 coletâneas desses meus artigos do Mundo Fantasma, eu já fiz por diferentes editoras. Eu coordeno na Casa da Palavra, que é uma editora do Rio, uma coleção de antologias de contos fantásticos, que acabei de lançar agora o 6º volume, que se chama Detetives do Sobrenatural. São aqueles detetives tipo Sherlock Holmes, que em vez de investigar crime, investiga casa mal-assombrada, fantasma, poltergeist, criaturas fantásticas e assim por diante. Então é uma mistura do romance policial com o romance de terror, o romance fantástico e tudo mais. Então essa antologia, Detetives do Sobrenatural, tá bem interessante. E publiquei agora um livro de contos, chamado 7 Monstros Brasileiros, que eu peguei 7 monstros do nosso folclore, o lobisomem, o papa-figo, o zumbi e assim por diante, e escrevi 7 contos em que o monstro aparece em cada uma das histórias. Esse você lançou há pouco? Lancei agora, o livro saiu agora em outubro, se eu não me engano. Eu quero ver. Esses monstrinhos, brasileiros, digamos brasileiros, assim. tirados do nosso folclore, da nossa cultura, porque eu gosto muito das histórias de terror, e os meus amigos que escrevem, é tudo em cima de múmia, o zumbi, o vampiro, e assim por diante. E eu digo, mas nós temos monstros fantásticos aqui, maravilhosos aqui na nossa cultura. Tem um livro de Câmara Cascudo chamado Geografia dos Mitos Brasileiros, que é toda essa mitologia de bichos que existe, com Madifulozinha, o Papo-Figo, não sei o quê, todas essas coisas que estão na nossa memória cultural. Isso é uma mina de ouro para quem é escritor, para o cara se inspirar naquilo. Eu peguei 7 dessas histórias e fiz um livrinho fininho, saiu pela Casa da Palavra também. Muito mote, né? Agora, Braulio, como eu disse agora há pouco, você tem conteúdo para a gente conversar aqui durante 10, 15 horas, ainda faltar tempo. Ainda reclamar de tempo. Mas a gente, infelizmente, está terminando o programa. Eu queria agradecer você ter vindo aqui na TV Câmara, inclusive. A gente marcou o Pavilhão do Chá, e mudamos aqui para a TV Câmara. E um prazer grande revê-lo, mas você tem um tempo para suas considerações finais, aí antes da gente terminar o programa. Só tenho a dizer às pessoas que... pegando o moto da minha coluna que você falou, que a gente precisa pensar todo dia, a gente precisa pensar o dia inteiro, a gente precisa ter ideias novas o dia inteiro. Acho que muitas vezes, estou me referindo mais ao pessoal que escreve, a gente fica dizendo, eu tenho aquela ideia maravilhosa, qualquer dia eu vou me sentar e escrever. Tem que sentar e escrever hoje.
A maior lição de escrita que eu recebi foi quando eu tinha 15 anos, lá no Diário da Borborema, que eu ficava na redação, porque eu redigia bem, e chegou um repórter com uma matéria complicada, o secretário pediu para eu redigir a matéria final, e estava muito complicado. Quando deu 7 horas da noite, eu cheguei aí e disse, amanhã eu termino, porque está na hora de ir jantar. Ele disse, amigo, amanhã o jornal está na banca, você tem que terminar hoje, não tem esse negócio de termino amanhã. Isso foi uma lição que me ficou com 15 anos de idade, entende? Se você é compositor, componha hoje. Se você é escritor, escreva hoje. Se você é músico, toque hoje. O dia é hoje, não existe outro dia na vida da gente. Legal, Braulio, muito obrigado. E eu pensava em qualquer dia bater um papo com o Braulio Tavares, mas eu fiz questão de adiantar para hoje. Até o próximo programa.